Boa noite, gente. Estamos mais um domingo aqui. Vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Nós viemos desde o começo de janeiro falando a respeito de liderança. A nossa igreja, agora no mês que vem, tem a sua assembleia para eleição dos novos líderes, diretoria estatutária e líderes de ministérios. Então, achamos que seria importante nós tratarmos dessa questão biblicamente. O que é um líder segundo a palavra de Deus e quais daqueles de nós que estão capacitados, estão de acordo com a palavra para poder assumir um trabalho, um ministério administrativo ou mais ligado ao ensino da palavra. Hoje eu queria encerrar essa série de reflexões falando do maior líder de todos os tempos, o maior líder que já existiu e nunca vai existir outro, que é Jesus. Ele é a figura central da humanidade, central da igreja, central da nossa vida, central no universo inteiro. Jesus é tudo, em todo lugar e em todo mundo. Seja para salvar, seja para condenar. Ele é tudo. Então eu gostaria de convidar você a que abra sua Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos usar o livro de Marcos como a base e vamos depois, em alguns poucos versículos da Bíblia, mas nós vamos usar o capítulo 1 de Marcos como base para a nossa reflexão dessa noite. Marcos capítulo 1, segundo livro do Novo Testamento. Quando nós começamos a ler o livro de Marcos, nós podemos ver claramente características de Jesus que são aplicáveis à liderança ministerial, à liderança eclesiástica, à liderança na igreja. Nós vamos ver que as verdades bíblicas do ensino de Jesus, o seu estilo de liderança, são muito valiosos, aplicáveis nos nossos dias. E nós vamos entender por que ele é considerado o maior líder da humanidade em todos os tempos. É precioso estudar a respeito de Jesus, da sua vida e o seu caráter, a sua maneira de trabalhar e também a sua liderança. Então, nós vamos ficar com a Bíblia aberta e vamos seguir em algumas características. Vou pontuando uma por uma para você que anota poder fazer a sua anotação aí, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Jesus, no seu ministério, na sua maneira de liderar, ele não se autopromovia. Olha aí, Marcos capítulo 1, versículos de 9 a 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nós temos aqui que Jesus, logo no início do seu ministério, ele vai nos mostrar que liderar segundo a palavra de Deus é muitas vezes ficar em silêncio, ficar quieto, não entrar em evidência. Ele vai nos mostrando, e esse pequeno trecho da Bíblia mostra que ele não precisou chegar com a bandeira do líder. Eis que eu cheguei, eu sou o grande líder da humanidade, eu sou Jesus, o Cristo, o enviado de Deus. Ele não chega assim. É o contrário disso. Ele aparece, ele vai até João Batista e fala assim: João, me batiza. Ele mostra que ele não precisa aparecer. Jesus não entrou em evidência na história porque ele quis aparecer. Justamente é o contrário disso. Ele entra em evidência na história pela sua maneira de fazer as coisas só para Deus. Essa mesma passagem, se a gente for ver lá em Mateus capítulo 3, é bem interessante. Mateus capítulo 3. Mateus escreve com um pouquinho mais de detalhes. E aí a gente pode ver que João Batista até argumentou com Jesus sobre isso. Você é Jesus. Mateus capítulo 3, a partir do verso 13.
Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João Batista o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. João Batista, quando vê Jesus se aproximando, ele fala assim: não, eu não vou te batizar não. É você que tem que me batizar. Você é muito maior que eu, você é Jesus. E Jesus fala assim: deixa por enquanto. Eu acho que se a gente fosse traduzir isso para uma linguagem atual, a gente diz assim: ô João, deixa quieto, vamos aí, me batiza, para que se cumpra, para que a gente cumpra a justiça. E aí João entendeu, tá certo. A profecia é que ele viria como um cordeiro para ser batizado e ser levantado como o Messias. Então João entendeu isso. E aí João admitiu. Então Jesus, na sua liderança, ele vai mostrar que humildade é um ponto importante. Uma pessoa da igreja, quando assume um ministério, assume um trabalho, ele não precisa levantar a bandeira e dizer assim: eu sou o líder desse ministério, entenderam? Isso é infantilidade, despreparo, carnalidade, em alguns casos impiedade. Porque o próprio Jesus chega e diz assim: João, me batiza aí que eu preciso começar a trabalhar. E aí João, que tinha certeza que Jesus era muito maior que ele, falou assim: tá bem, vamos lá. E aí João batiza, e lá em Marcos a gente viu que o céu se abre e Deus fala para quem quer ouvir: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Uma segunda característica de Jesus também é que ele é obediente ao Espírito Santo. Jesus é líder, mas quem está no comando é o próprio Deus. E na vida de Jesus, através do Espírito Santo, assim como na nossa, é o Espírito Santo que nos conduz. Olha o que diz aí o verso Marcos 1, verso 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto para ser tentado. Nós temos lá em Mateus também, a gente não vai abrir agora, mas lá em Mateus capítulo 4, nós temos uma narrativa ali mais detalhada da tentação de Jesus, e nós vamos ver ali que não foi fácil. Jesus estava debilitado fisicamente, e Satanás vem e o agride, e a Bíblia nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele foi obediente. Muitas vezes um líder é colocado em situações difíceis, de confrontos, é colocado em situações em que ele, pela carne, ele diria não a Deus. Não, para que eu vou passar por isso? Eu não preciso passar por isso não. Mas Jesus não tinha essa atitude. O Espírito Santo levou ao deserto para ele ser tentado, e ele, ok, eu vou. E vai ficar com fome por 40 dias e ser tentado. Está bem para mim, eu vou passar por isso. Jesus era obediente ao Espírito Santo de Deus. E ele foi tentado, e quando a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, nós temos um texto, que eu acredito que nós já estudamos isso na IBD algumas semanas atrás, em que nos mostra as 3 áreas, que são as 3 áreas da nossa vida toda, em que Satanás entra sempre, desde Eva até os nossos dias, ele entra para nos pegar ali. Se você abrir lá em 1 João capítulo 2, lá no finzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2. Nós temos João nos dando uma orientação, nos dando um mandamento de não amar o mundo. E ele vai dizer por que nós não podemos amar o mundo. E essas coisas que João está dizendo aqui
foram exatamente as coisas que Satanás tentou Jesus nelas, e foi essas mesmas coisas que já Satanás tentou em Eva, quando a humanidade cai lá em Adão e Eva. Veja aí, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você percebe aí que isso é uma afirmação muito objetiva. Não ame o mundo, nem as coisas que estão no mundo. É uma ordem. Aí ele diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso, se a gente fosse dedicar hoje a só esse versículo, a gente teria muito o que dizer. Porque esse que versículo está dizendo é que uma pessoa que ama o mundo e as coisas que estão no mundo, essa pessoa não tem o amor de Deus nele. E isso significa que ele é inconverso. Não, eu sou de Cristo, mas anda no mundo. Você é hipócrita e mentiroso. Porque a Bíblia diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É bem objetivo isso. É para não deixar nenhuma dúvida. O que tem no mundo? Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos pecaminosos da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos pecaminosos dos olhos, e a soberba da vida, todo o orgulho, não procede do Pai, mas procede do mundo. Jesus foi tentado nessas áreas, Eva foi tentada nessas áreas, e todos nós somos tentados nessas áreas. Por isso que Jesus foi tentado em todas as coisas, assim como eu e você. Mas Jesus, mesmo assim, foi obediente ao Espírito Santo de Deus. Então o que a gente conclui? Que para ser um líder, precisa ter perseverança, fibra, coragem, mas também precisa ter segurança na palavra de Deus. Porque como que Jesus venceu essa batalha? Pelo conhecimento da palavra e o uso dela. Se você for lá em Mateus 4, você vai ver que conforme o diabo propunha Jesus pecar, Jesus rebatia com a palavra de Deus. Um líder tem que estar preparado na palavra de Deus para não ser confrontado por Satanás em nenhuma área da sua vida. E ele tem que ter o conhecimento da palavra e estar pronto a responder, a orientar, a defender a verdade, a defender a sua posição diante de Deus e diante da igreja. E é assim que Jesus agia. Obedecer a Deus não é fácil, é uma tarefa muito difícil. Porque todas essas coisas, elas querem nos tirar do caminho de Deus. E nós só vamos vencer se tivermos conhecimento da palavra de Deus e soubermos usar a palavra de Deus na nossa batalha contra Satanás. E nós sabemos que liderança é tentada, liderança é agredida, liderança é perseguida, e nós temos que ter, quando líderes, capacidade diante de Deus de nos posicionarmos biblicamente. Jesus obedeceu, mesmo travando uma luta, uma guerra muito grande no deserto. Terceiro ponto, Jesus tinha uma clara, simples e direta visão da sua missão. Ele sabia para o que veio e ele sabia proclamar e falar a respeito disso com muita tranquilidade. Olha lá em Marcos capítulo 1. Olha o que diz o verso 15. Vamos pegar o 14 e vamos parar no 15 ali. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, logo depois que João Batista é preso, Jesus começa o seu ministério, e é muito impressionante como ele começa o seu ministério sendo muito objetivo, muito conciso, sendo muito prático. Ele sai e a Bíblia diz que ele começa dizendo: pessoal, é o seguinte, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Pronto, essa é a mensagem, e é isso que ele leva para o resto da vida dele até a cruz. Simples assim.
Uma mensagem simples, direta, mas era tudo que ele tinha para fazer. Ele não tinha mais nada para fazer. Ele vai mostrar isso nas suas pregações, nos seus ensinos. Ele vai sendo objetivo, ele vai sendo objetivo, ele vai sendo objetivo e vai cumprindo o seu ministério na terra. Existe uma exceção nessa regra, que ela é aplicada de duas maneiras, uma sendo clara e objetiva. Mas no ministério de Jesus tinha uma situação que também ele pregava algumas coisas, de maneira que as pessoas não entendessem, e isso era de propósito. E isso é muito interessante. Nós já estudamos isso na EBD também aqui. As parábolas de Jesus, muitas vezes, a gente tem uma explicação de que Jesus falava em parábolas para facilitar o entendimento das pessoas. Isso, num certo sentido, é verdade, porque ele usava expressões do dia a dia, ele usava as questões da cultura local. Mas nesse caso específico, Jesus usou as parábolas muitas vezes para que as pessoas não entendessem. E aqui a gente tem que fazer um parênteses e dizer assim: Jesus é Deus, Jesus era Deus, Jesus sempre será Deus, e na soberania dele, ele tinha o direito de fazer isso. Para você entender melhor, vamos abrir aí, você está em Marcos, capítulo 4, vai até o capítulo 4 de Marcos. O capítulo 4 começa com a parábola do semeador. E Jesus conta essa parábola, era a respeito de agricultura, era a respeito de sementes, era a respeito de caminhos, de solo, tipos de solo. Então eles entendiam, as pessoas entendiam isso. Mas olha o que diz o verso 10. Marcos 4:10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Você entende isso? Você entende isso? Então me explica, porque eu não entendo. Vai lá em Mateus capítulo 13. É o mesmo fato, e Mateus conta com um pouco mais de detalhes. Mateus capítulo 13. Da mesma forma, o capítulo começa com a parábola do semeador. E Jesus, quando termina, aí vem versículo 10. Mateus 13:10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a aqueles não lhes é concedido. Não lhes é isso. Conhecer os mistérios do reino não é concedido a eles. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Jesus estava agindo segundo as Escrituras, em cumprimento a profecias do Antigo Testamento. Algumas pessoas vão dizer assim: mas Jesus fazia acepção de pessoas? Sim. Em cumprimento a profecia de Isaías, que está aqui o texto, mas se você quiser conferir, está lá em Isaías capítulo 6,
de 8 a 10 tem a profecia lá. 700 anos antes de Jesus estar falando com eles aqui. Olha o que diz aqui no próprio texto de Mateus. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. 2 pontos. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram e com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Algumas pessoas Deus endureceu para que eles não crescem. E Jesus ensina por parábolas para que essa profecia se cumpra e aqueles a quem Deus quer endurecer sejam endurecidos e não compreendam e não venham a ser curados, não venham a ser perdoados e não venham a converter-se. Jesus tinha uma clara, simples e direta visão da sua missão, que era pregar o evangelho. Ele veio por causa da igreja, então a pregação que ele faz era para despertar aqueles que foram escolhidos por Deus para serem salvos. Os outros seriam confundidos e não entenderiam. É por isso que o evangelho não é para todos. É por isso que Jesus não morreu por todos. É por isso que as igrejas ou os crentes verdadeiros são muito menos do que a multidão que se perde, porque Jesus veio para salvar os seus escolhidos. E estes caminharão com ele e entrarão na glória com ele. Os outros não serão curados, não serão convertidos. Ouvirão, não entenderão, olharão, não enxergarão, escutarão e não ouvirão. E serão lançados no inferno. Objetividade. Jesus tinha objetividade no seu trato com o seu trabalho, com sua missão e com o seu ministério. O que isso nos ensina? O que um líder de hoje pode fazer a respeito disso? Como é que você entende isso? Significa o seguinte: não perca tempo. Você é líder? Não perca tempo com conversas, com pessoas que não querem. Não perca tempo com as pessoas que ouvem e fecham os olhos e fazem pouco caso. Não fica ali, puxa, me abandonou, me deixou para trás. Essa pessoa podia estar me ajudando, mas não está me ajudando. Oh, vou entrar em depressão, estou triste. Não. Jesus é o seguinte: eu prego e prego de um jeito que quem me entende é dos meus, quem não entende não é dos meus, e eu sigo caminhando. Eu vim para salvar as minhas ovelhas. E pronto. O trabalho de um líder de uma igreja é pela igreja. E a gente sabe que a igreja é composta de crentes autênticos e de joio. Líder, não perca tempo com joio. Pregue o evangelho para ele. Fale do amor de Cristo para ele. Fale da salvação em Jesus Cristo para ele. Abrace ele, chore por ele, ore por ele, jejue por ele. Mas não perca tempo nas suas tarefas e na sua missão, porque senão você vai sair derrotado disso. Jesus era muito claro e agia com objetividade no seu ministério. Quarto ponto: Jesus era estratégico na formação da sua equipe de trabalho. Marcos capítulo 1, vamos voltar lá? Isso aqui também é muito interessante. Verso 16. Marcos 1,16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, versículo 19. Viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. Jesus está escolhendo
a sua equipe de trabalho. Os discípulos que vão trabalhar com ele, que vão estar diretamente na liderança dele, sendo preparados para a proclamação do evangelho no mundo inteiro. E é muito interessante a gente observar as pessoas que Jesus começa a escolher. Se a gente for lá em Mateus capítulo 4, Mateus também traz um pouco mais de detalhes sobre isso. Mateus 4, a partir do verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus começa a formar a sua equipe, ele está caminhando pela praia, e a Bíblia diz que ele encontrou 2 irmãos. Simão e André, Simão, depois chamado Pedro, e André. Pescadores no mar da Galileia. Aí a Bíblia diz que Jesus continuou caminhando. Versículo 21 de Mateus 4. Passando adiante, logo na sequência, ele encontra de novo 2 irmãos. Tiago e João. E aí você fala, eu já li isso 100 vezes. Ele escolheu 4 pessoas ali na praia. Mas se você pensar bem como líder, e que Jesus está montando a sua equipe, olha o que ele faz. Ele escolhe 4 pessoas para ser a base do seu ministério. Essas 4 pessoas eram conhecidos. Essas 4 pessoas falavam a mesma língua. Eles tinham a mesma cultura de pescadores. Eram pessoas que certamente não teriam dificuldades em conversar e de não se entender um com o outro. Eles se entenderiam, porque eram os 4 pescadores. E eram 2 irmãos e 2 irmãos. Então Jesus prepara uma base muito forte do seu ministério. Ele estabelece um núcleo central na sua equipe de trabalho. E esse núcleo é bem formado. Com pessoas que não vão brigar. Por que você está pensando assim? Eu penso de outro jeito. Não tinha esse problema. Esse núcleo central, todos pensavam da mesma maneira. E quando Jesus diz assim, eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens, eles entendem o que é pescar. Porque eles são pescadores de peixes. Então quando Jesus fala para esses 4, vocês vão ser pescadores de homens, ok. É com luta, é com tempestade, é com rede rompendo, é com o tubarão vindo atrás, é com muita dificuldade, mas tá bom. Eles entenderam. Como é que a gente usa isso? Um líder tem que saber montar sua equipe de trabalho. Você tem que pegar pessoas que têm unidade de pensamento, de fé, de cultura, de maneira de agir. Pessoas que têm afinidade umas com as outras, para que você possa trabalhar em paz. E é isso que Jesus faz. Muito simples. Ele coloca atenção nesse núcleo central, primeiro, e depois ele vai compor o restante da sua equipe de trabalho. O que isso garante para Jesus? Que o trabalho nunca vai emperrar, porque ele tem 4 ali que segura as pontas e que entende e que compreendem qual é a missão, porque ele deixou bem claro, vocês são pescadores de peixes e eu vou fazer vocês pescadores de homens, então esse é o nosso objetivo. E a Bíblia diz que eles saíram para seguir Jesus e entenderam a mensagem. A partir daí, Jesus monta o seu ministério inteiro, a sua equipe de trabalho toda. A partir desse núcleo central. Olha que interessante. Aí em Marcos, voltando lá em Marcos.
que a gente pode chamar aí o ponto 5, que Jesus constrói na sua equipe uma base de relacionamento saudável. Porque ele já tem uma base boa, então agora ele vai construir a sua equipe e ele vai conseguir fazer o que para muitos de nós é impossível, porque é impossível porque a gente não sabe fazer, porque se a gente aprender com Jesus como fazer, se torna possível. Ele vai pegar pessoas de pensamentos e ideias absolutamente opostos e põe para trabalhar junto, naquela base, que é forte, e aí dá certo. Olha aí, vamos dar uma olhada aí. Capítulo 1, versículo 19. Pouco mais adiante, viu Tiago. Não, aí ainda é formando a sua base, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Vamos no capítulo 2, verso 13. Jesus tem aqueles 4 já seguindo ele. Capítulo 2, verso 13, olha aí. Ó. De novo saiu Jesus para junto do mar. E toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Verso 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Levi, também conhecido como Mateus, ele trabalhava para o governo de Roma, cobrando impostos dos judeus. Ou seja, Mateus era uma das pessoas mais odiadas pelos judeus. E Jesus convida ele para a equipe dele. É muito interessante que, apesar desse moço estar na coletoria, e a gente sabe pela história de Zaqueu, que quem estava na coletoria ganhava muito dinheiro no caixa 2. Mas Jesus olha para aquele moço, chama ele de maneira muito direta: segue-me. Você já pensou? O sujeito está lá trabalhando, entra uma pessoa na porta e fala assim: segue-me. E a Bíblia diz que ele se levantou e o seguiu. Jesus tinha poder na sua palavra. Segue-me. E esse é o chamado irresistível. Quando Jesus chama alguém para segui-lo, essa pessoa vai seguir. Porque é Jesus que chama. E no caso de Levi, ele foi chamado e seguiu. Se você for no capítulo 3 de Marcos, é uma página para frente, a partir do versículo 13, nós temos aí a escolha de todos os discípulos. Vamos ver aí a partir do 13. Depois subiu ao monte e chamou aos que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Jesus não chamou a multidão, ele chamou os que ele mesmo quis. Vamos lá para o monte. Você. Eu quero vocês. Vamos subir. Verso 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou. Olha que interessante isso. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Então aqui é a base de Jesus. Aqueles 4 pescadores que ele escolheu. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, que é o Levi, coletor de impostos, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Eu não vou entrar em nenhum deles, muito menos no Judas Iscariotes, que a gente precisa um dia entrar nisso. Porque Jesus escolheu Judas Iscariotes, sabendo que ele iria trair. Mas enfim, isso fica para outra conversa. Mas antes do Judas Iscariotes, tem uma pessoa aí chamada Simão o Zelote. E às vezes a gente lê isso, mas não põe atenção o que significa isso. No século I, nesse período em que Jesus está ali,
Existia um grupo de pessoas muito engajado na política e muito nacionalistas e que defendiam o povo judeu de maneira intensa, inclusive propondo o uso de armas contra Roma, o que acontece lá na frente, e eles são derrotados. Mas esse grupo era chamado os zelotes, aqueles que têm muito zelo, zelotes. E Jesus chama Simão, o zelote, um desses. Aí você fala, tá, pastor, mas o que tem? De quem a gente estava falando antes? Do Levi, cobrador de impostos para Roma, e na mesma equipe, Simão, o zelote. Não tinha como dar certo isso aí. A pessoa que talvez Simão, o zelote, mais odiasse foi uma pessoa como Levi, que trabalhava para o governo opressor de Roma. E Jesus convida o cobrador de impostos de Roma e convida Simão, o zelote. Sabe por que deu certo? Porque ele formou uma base consistente de pessoas preparadas culturalmente, socialmente, que se entendiam e que sustentavam aquele ministério com força. E aí ele foi trazendo pessoas diferentes para compor. Mas isso é depois. Primeiro ele põe os que se alinham e depois ele convida mais pessoas para se alinharem com aquela base. Porque ele tinha a base e aí ele foi plantando novas pessoas, mas aquelas pessoas passaram a receber instrução de testemunho, de palavras daquela base. E aí não tinha conflito. Olha como Jesus era inteligente. Ele não saiu pegando primeiro o zelote, porque se ele estivesse andando com o zelote na praia e falasse assim, eu vou chamar o Levi, o zelote já ia chiar. Você tá louco, velho? Não. Ele fez uma base e constrói em cima da base com as pessoas diferentes. Jesus era estratégico para montar a sua equipe e para trabalhar o relacionamento das pessoas. Nós, que nos propomos a ser líderes, precisamos trabalhar assim. Na escolha das equipes, as pessoas que vão nos ajudar, as pessoas que vão estar auxiliando no nosso trabalho, a gente tem que saber fazer isso. Às vezes a gente até se sente comprometido em chamar algumas outras pessoas, mas a gente sabe que não vai dar certo. Mas sabe essa cultura do politicamente correto? Isso é tão destruidor. E quando isso entra na igreja, não vou chamar aquele irmão, senão ele vai ficar chateado. É melhor eu trazer ele para cá. Aí não dá certo, porque ele não pensa igual, ele não tem a mesma visão. E muitas vezes ele nem tem o chamado para aquilo. E você está trazendo ele porque você quer ser o bonzinho, você quer ser o bonzão da parada e quer fazer a coisa mais politicamente e lindamente possível. E você arrasta uma pessoa para dentro do seu ministério para destruir ele lá dentro, e vocês vão romper com a amizade, e alguém vai sair da igreja, e alguém vai abandonar o evangelho, e isso não termina bem. Jesus fez o contrário disso. Uma base sólida, e aí ele constrói em cima dela. O ministério de Jesus é baseado nisso. A partir da sua equipe, ele constrói relacionamentos. Por quê? Porque a mensagem do evangelho é uma mensagem de reconciliação. O homem nasce separado de Deus. E qual é a proposta do evangelho? Unir o homem a Deus. É isso que significa a palavra religião. Ela significa religar Deus com o homem, ou o homem com Deus. A palavra religião é religare. Religare significa religar o homem com Deus. Quer ver? Lá em 2 Coríntios, tem essa informação de maneira muito, muito preciosa que Paulo dá para a igreja. 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5. Diz assim, a partir do verso 18. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o nosso ministério, de forma genérica para todos os crentes, é um ministério de reconciliação do homem com Deus. Verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, a mensagem do Evangelho é reconciliação, ela nos foi entregue. Todo cristão recebe o ministério da mão de Cristo, o ministério da reconciliação. Todo crente tem que pregar o Evangelho da reconciliação. Todos. E é interessante que no final 19 ele diz assim: e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós temos a função ou a missão ou o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação que se cumpre conforme a gente prega a reconciliação. É a verdade de Deus. O nosso ministério de reconciliação alcança seu objetivo, que é reconciliar pessoas com Deus. Então, quando Jesus começa a montar a sua equipe, a gente vê nessa montagem da equipe, do corpo de discípulos, que depois se tornam os apóstolos de Jesus, ele trabalha uma base sólida, com pessoas já alinhadas, mas ele também vai reconciliando pessoas diferentes, e o trabalho prospera muito. Um líder precisa ter essa visão de trabalhar com as pessoas afins, as pessoas que combinam, mas ele também precisa desenvolver relacionamentos na igreja, e por isso ele tem que trabalhar com pessoas diferentes e trazê-las para dentro da visão da missão, que é uma visão de reconciliação. E aí não cabe divisão no meio dos grupos. E Jesus é um mestre nisso. Voltando lá para Mateus 1, uma outra característica da liderança de Jesus é a sua autoridade. E quando ela é necessária, ela vem à tona. Marcos capítulo 1. Olha o que diz o verso 23. Marcos 1, 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo, letra maiúscula, Santo de Deus. Os demônios reconhecem Jesus como sendo o Santo de Deus, o próprio Deus. A gente vai ter na IBD um estudo a respeito disso, da humanidade de Jesus e a divindade de Jesus, porque a gente precisa entender isso. Todo aquele, segundo a Bíblia, que nega tanto a humanidade de Jesus quanto a divindade de Jesus, nega o Evangelho, e essa pessoa é ímpia, perdida. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. O demônio reconhece isso. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Verso 25. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Jesus tinha autoridade. O ministério de Jesus é o ministério de reconciliação do homem com Deus, mas também é um ministério de autoridade. Quando necessário, ele usa de autoridade. Jesus é severo e não ficou de bate-papo com o demônio, como a gente vê muito na televisão hoje. Claro que 99% daquilo é gente contratada para fazer aquele tipo de coisa. Mas não existe essa prática. O demônio falou um monte de coisa, Jesus com uma frase disse para ele: cala-te e sai desse homem. Acabou a conversa. Não tenho nada para falar contigo. Por que Jesus não perdeu tempo falando com o diabo? Porque o diabo é o pai da mentira. Você vai fazer entrevista com o diabo? Ele é mentiroso, tudo que ele disser é mentira. Qual o seu nome? Ele vai mentir. Por que você está aí? Ele vai mentir. Então Jesus tinha... Claro, era Jesus, né?
Não eram esses pagãos que estão nos templos das igrejas evangélicas conversando com o diabo. Isso é gente pagã. Não é pastor evangélico. Isso é ímpio em púlpito de igreja evangélica, fazendo circo para o povo e desviando as pessoas da mensagem da reconciliação da palavra de Deus. Jesus falou para ele: cala a boca e sai. E o bicho não teve saída, saiu gritando e foi embora. Jesus tem poder e autoridade no seu ministério. Um líder tem que ter comunhão com Deus e com a palavra, clareza, autoridade de Deus, maturidade na fé, para ser um líder da igreja, para quando isso ocorrer, quando Satanás se levantar pela boca de alguém, quando Satanás se levantar contra a igreja, contra o ministério da igreja, contra o ministério daquela pessoa, daquele líder, ele tem que ter autoridade para fazer com que aquela pessoa se cale, que Satanás se cale e se retire. Pastor, mas o ministério não é da reconciliação? Sim, reconciliação daqueles que foram chamados para a salvação. Os outros, calem-se e se retirem. Nesse mesmo âmbito, se a gente for aí um pouco mais adiante, a gente vai ver que Jesus tinha autoridade. E ele também, quando a gente vê aqui nessa questão do endemoniado, ele encarava as crises de frente. Um líder tem que encarar as crises de frente. Sabe assim, esse negócio assim, eu sou líder. Mas aí alguém fez alguma coisa, aí eu começo no meio da igreja. Fulano fez alguma coisa, hein? Eu sou líder e ele nem me respeita, né? Eu sou líder, que coisa, nossa, nem vou na igreja amanhã porque eu sou líder e ninguém... Você não é líder nada, né? Você dá licença. O líder encara de frente, o líder resolve os problemas. O diabo se levantou, Jesus falou: cala a boca e sai. Olha o que diz o verso 29, Marcos 1, 29. E saindo eles da sinagoga, teve já aquele embate lá com o demônio. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Você vê que os quatro estão juntos com Jesus, é a base. A base anda junto. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Marcos ele é bem conciso, porque a mensagem dele é direcionada a pessoas que não gostam muito de detalhes. Mas se a gente for em Lucas, que era médico, Lucas capítulo 4, olha como um médico viu essa mesma situação da sogra. É bem interessante isso. Lucas capítulo 4. Verso 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Aí já é o doutor, pôs a mão lá e falou assim: é muito alto. O Marcos, assim, está com febre. Lucas fala assim: é muito alta. O que a gente pressupõe aqui é que era uma febre perigosa. Porque Lucas era médico e a avaliação dele, assim, a febre era muito alta. E a gente entende que existia uma certa urgência pela palavra que ele põe em sequência. E rogaram-lhe por ela. Eles não falam assim: Jesus, essa senhora está doente, o senhor pode, por favor, fazer uma oração aqui para... A Bíblia diz que eles rogaram por ela. Jesus, por favor, Jesus, a febre é muito alta, ela pode morrer, o senhor pode intervir, Jesus. Isso é rogar. Colocar urgência no pedido com Jesus, isso é rogar. Sabe lá em Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está dizendo assim: gente, por favor, presta atenção. Isso é rogar. E Lucas coloca assim: a febre era muito alta e rogaram-lhe por ela.
E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou e passou a servi-los. A maneira como Jesus lidou com essa situação foi da mesma maneira que ele lidou com aquele endemoniado. O endemoniado levantou, cala a boca. Jesus, a situação é difícil. Calma. Pegou na mão dela, curou ela, vamos lá. Um líder não fica arrumando desculpinha para escapar das suas responsabilidades, ou para fugir de embates, para resolver problemas. Um líder, ele olha para o problema e diz assim: peraí, vamos lá, o que eu tenho que fazer para resolver isso aqui? Eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu tenho segurança na palavra de Deus, eu tenho certeza da minha fé, eu sei que eu fui levantado por Deus para esse ministério, eu vou fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja ir para o deserto, ser tentado e passar um apuro miserável. Eu vou fazer. O líder encara as suas crises de frente. Jesus nunca correu de um problema, ele sempre resolveu. E ele sempre resolveu a questão, ele nunca deixou a questão para amanhã. Ele nunca chamou a sua equipe de base, aquela mais segura talvez, ele nunca chamou para fazer: gente, tá difícil, hein? Tá difícil, muita oposição, muitas dificuldades, não sei. Vamos para Nova York pregar, que é mais fácil. Qual é o problema? Resolva o problema. Ah, mas eu vou falar com todo mundo, vou falar com o pastor, vou chamar não sei quem, vou... Resolva o problema. Você não é líder? Resolva o problema. Olhe para o problema, analise o problema, vai diante de Deus: Deus, eu tenho visto o problema assim, é uma situação que foge da minha força, da minha capacidade. Deus, em nome de Jesus, Deus, me dá autoridade, me dá capacidade, me dá inteligência, me dá sabedoria para eu saber fazer o que eu tenho que fazer. Oh Deus, em nome de Jesus, é a tua causa, é o teu reino, é a tua igreja, são os teus filhos, e eu tenho que fazer da maneira correta. Um líder resolve seus problemas. Número 8, Jesus tinha uma característica lá em Marcos, capítulo 1, verso 35. Jesus praticava a oração. Isso aqui, um dia a gente vai falar especificamente sobre isso, mas isso aqui a gente não precisava nem estudar, né? Você é membro de uma igreja porque você é convertido. Como convertido, você sabe que você tem a obrigação da oração. Aí você se torna um líder. Então você sabe que agora a sua oração tem que ser multiplicada por 300 mil. Porque você vai liderar o povo de Deus na direção da vontade de Deus. E que através da vida deles e do resultado do ministério, do trabalho deles e do seu ministério, Deus seja glorificado. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus orava. Olha o que diz aí, Marcos 1,35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E isso aqui não é uma situação única. Nós não vamos abrir, mas Mateus 14 tem isso, Mateus 26 tem isso. Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 18, Jesus orando o tempo todo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Jesus ia diante do Pai e colocava tudo diante do Pai, porque ele sabia que a dependência dele era do Pai. Sabe aquela primeira característica de humildade, de não querer se autopromover? Jesus não precisa assim: não preciso nem orar. Espera aí, a minha conexão é ótima. Não. Ele levantou alta madrugada e foi orar. Um líder ora. O líder tem como atitude central do seu ministério, na sua vida ali, a oração. Ele é 100% dependente da ação de Deus, através do Espírito Santo, na vida dele. Ah, pastor, mas o meu trabalho é de secretaria, eu só tenho que fazer atas. Ore. É tesouraria, mexer com dinheiro. Ore.
Não, pastor, eu gosto muito de ficar na porta atendendo as pessoas. Ore! Nós temos a ideia de que o diabo só ataca as pessoas que ensinam a Bíblia. A gente tem a ideia que o diabo só se preocupa com as pessoas, o pastor que está no púlpito, os professores da IBD, ou as professoras que ensinam o departamento infantil. Gente, Satanás é um caçador e ele caça os filhos de Deus, todos eles. E infelizmente, alguns ele já caçou, botou uma corrente no pé dele e amarrou ele no pé do banco da igreja, porque ele não faz nada, ele fica lá sentado. Foi Satanás que te prendeu aí. Foi Satanás que te prendeu nesse banco da cadeira. Sabe você que não faz nada? Foi Satanás que te pôs aí. Ele já te caçou e já te colocou ali, cabeça baixa, rabo no meio das pernas, subserviente a ele. Porque todos nós fomos chamados para servir a Deus na igreja e na nossa vida. E você não faz nada. Você está na mão de Satanás. Quando nós temos a oração como centro da nossa vida, isso não acontece. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos defende, Deus nos liberta todos os dias dessas armadilhas que Satanás vai montando. Olha que interessante. Isaías capítulo 40. Quando uma pessoa é dependente de Deus e ela está em oração, olha o que acontece com essa pessoa. É um texto bem conhecido. Isaías 40, verso 29. Olha como Deus age na vida de uma pessoa. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aquele que coloca a sua vida na dependência do Senhor, aquele que está em oração, Deus, em nome de Jesus, é pela tua força, é pelo teu poder, é pelo teu milagre na minha vida, é pela ação do teu Espírito me sustentando. Deus, eu preciso do Senhor para cumprir a minha missão, a minha meta, o meu ministério, o meu trabalho na igreja. Ainda que os jovens se cansem, imagina jovem cansado, você já viu isso? Todo o vigor que eles têm, eles não se cansam. Pelo menos não deveriam. Mas são os mimimi do século 21, os millennials, né? Isso é outro assunto. A Bíblia diz que os jovens se cansam e se fatigam e os moços exaustam caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sabe de onde vem a força de um líder numa igreja para continuar o seu ministério e cumprir as suas obrigações de crente? Vem de Deus. Os que esperam no Senhor. Você já reparou na sua Bíblia que Senhor aí está escrito com todas as letras maiúsculas? Aí está dizendo Deus Pai. Os que esperam em Deus, o grande Deus, o Yahvé. Ele, os que esperam nele, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Um líder não vive de mimimi, reclamando, ficando enjoadinho e abandonando as coisas pelo meio do caminho. O líder que é líder bíblico, líder segundo a palavra de Deus, ele é responsável, ele cumpre as suas obrigações, ele faz tudo em tempo e fora de tempo, ele está ali, ele não se cansa, ele não fica fatigado. Por quê? Porque ele espera no Senhor, que é quem sustenta ele. Isso é o líder. A oração é uma ferramenta poderosíssima, de total importância para um líder. Jesus foi o maior líder da humanidade e Jesus orava. Em último lugar, Marcos capítulo 1.
O ministério de Jesus era focado em capacitar as pessoas a crer. O ministério de Jesus levava as pessoas a crer. Olha o que diz o verso 40. Aproximou-se dele, Marcos 1:40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Olha como esse leproso chega para Jesus. Gente, nós estamos no capítulo 1. Olha como esse leproso chega para Jesus. Se quiseres, podes purificar-me. Ele já cria em Jesus. Ele deve ter ouvido Jesus, ele deve ter passado em lugares que Jesus estava pregando, e ele deve ter visto Jesus andar, e ele deve ter visto muita de coisa. E Jesus era um líder tão influenciador, que aquele homem, sem nunca ter falado por Jesus, falou assim: ele pode me curar. Quando ele tem a primeira chance de se aproximar, ele diz: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Um líder influencia as pessoas a crer em Deus. Sabe qual era a situação de um leproso naquela época? Eles viviam fora da cidade. Eles eram afastados do templo, eram afastados da família e eram afastados dos relacionamentos sociais. Eles eram isolados para morrer sozinhos. Era uma doença muito violenta naquela época, então tinha que isolar e eles morriam sozinhos. Esse moço, para se aproximar de Jesus, ele deve ter feito um malabarismo muito grande. Jesus está passando lá dentro da cidade, ele está aqui de fora, e ele já viu Jesus passar para lá e para cá, e ele identificou Jesus como um líder, um homem de Deus, e ele está olhando, ele falou assim: quer saber? Eu vou entrar nesse portão aqui, a saída dos meus problemas está ali, é Jesus, eu vou entrar. E ele se aproxima e chega para Jesus, e ele não perde tempo, ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor me purifica. E Jesus, que resolve os problemas de cara, ele diz assim: eu quero, fica limpo. Acabou. Jesus influenciava as pessoas, ele capacitava as pessoas a crer. Nós temos que ser esse tipo de líder, que tem esse fogo de dizer assim: gente, é Jesus. E as pessoas falam assim: caramba, né? Jesus, né? É isso. Ah, pastor, mas eu já tenho 40 anos de igreja, já não tenho, sabe, essa coisa do novo convertido, esse primeiro amor, já estou muito seguro. Vai plantar batata. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Eu quero ficar limpo. É o mesmo Jesus hoje na sua vida. Com 40 anos de conversão, é o mesmo. Você tem que falar dele com vontade. Nós precisamos ser líderes que levem as pessoas a reconhecer Jesus como Senhor das suas vidas. Você quer ser líder dessa igreja? Eu vou cobrar de você que você influencie pessoas para crer no Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos juntos prosperar a obra do reino nesse lugar. Porque é para isso que a igreja existe. Eu quero. Jesus influenciou as pessoas muito, muito. Então essas características de Jesus, e tem centenas de milhares de outras, nos mostram a receita certa para ser um líder na igreja, na casa do Senhor. Todo crente é chamado para trabalhar na obra de Deus. Todos, não há exceção. Todos nós recebemos o dom de Deus para pregar o Evangelho. Não existe exceção. Pastor, por que é emergente isso? Por que tanta ênfase nisso? Mateus capítulo 9, e a gente está indo para o fim.
Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, eu e você aqui essa noite que somos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus está dizendo que na obra dele são poucos os que trabalham. E que nós devemos orar a Deus para que ele mande mais pessoas para trabalhar. Porque quando ele fala que a seara é grande, tem a ver com o verso 36, em que ele falou assim, que ele via as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas. Não é a figura da nossa sociedade hoje? Pessoas aflitas e exaustas. Mas ainda hoje, onde estão os trabalhadores? Pastor, esse ano eu ainda não quero fazer nada, mas deixa para o ano que vem. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. E o chamado de Deus para todo aquele que verdadeiramente foi salvo por Jesus Cristo é que você se levante e faça alguma coisa na obra de Deus. Todo cristão é um missionário. Todo cristão é um pregador. A Bíblia vai dizer que todos os crentes são sacerdócio real, ou seja, intercessores por pessoas, pelos irmãos na fé e pelos que ainda não conhecem a Jesus. Pastor, isso está na Bíblia mesmo? Sim, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A Bíblia vai dizer que todos nós somos sacerdotes reais para a proclamação do Evangelho. E nós como igreja, não como indivíduos, porque como indivíduos não somos a igreja. Como indivíduos nós somos parte da igreja, pedras preciosas da igreja. Mas nós como igreja precisamos nos levantar para pregar o Evangelho. O último texto, Efésios capítulo 4. Olha como a gente tem que ter a visão da nossa igreja para 2020. E em diante, 21, 22, 23 e para sempre. Efésios capítulo 4, verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isso é igreja. Por amor ao nosso Deus, em obediência a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, nós somos chamados para nos levantarmos, nos ajustarmos, de cooperarmos uns com os outros para a edificação da igreja e do reino do Senhor na terra. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cheio de graça. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação que temos em Jesus Cristo.
E te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que nos apresenta tantas lições e nos convoca, ó Deus, para uma postura verdadeiramente cristã diante do Senhor. Deus, muito obrigado pela vida de Jesus. Não somente a sua morte na cruz e a nossa salvação, mas muito obrigado pela vida dele, ó Deus, que nos ensina a trabalhar na tua obra, na seara do Senhor. Desperta o teu povo, ó Pai. Desperta a tua igreja. Tira, ó Deus, essas correntes, esses grilhões que Satanás colocou nos pés de tantas pessoas na igreja. Liberta, ó Deus, em nome de Jesus, liberta, Deus, para que juntos nós possamos conquistar, Deus, espaço nesse mundo para o reino do Senhor. Usa a nossa igreja, ó Deus, em 2020, e que nós possamos, em nome de Jesus, proclamar o Evangelho Salvador em todo lugar, mas a partir da nossa Jerusalém, a partir do Jardim Viena, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, e o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida desta igreja e da igreja do Senhor Jesus em toda a terra, desde agora e até a vinda do nosso Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém.